Central de produção, atenção. Preparar, câmera, som, ação. Que isso? De onde tá vindo isso? Ué, no último episódio você disse que a gente grita daqui e o povo grita de lá. E eu acho que eles ouviram. Ah, pode ser. E gritar juntos é uma excelente maneira de falarmos sobre um dos temas de hoje, as fake news. Tem também as memórias da melhor idade sobre consumo de informação e uma visita à artista Paula Duarte. A gente ouve muito sobre o fenômeno das fake news, não é? Mas fala-se principalmente de dois grandes extremos. Um deles são os grupos de tias do WhatsApp e o outro são os grandes conglomerados de mídia. Mas o que será que acontece no meio desses dois extremos? Pois é, pensando nisso, 2 alunos formados na Facom em 2019 procurou a imprensa local e foi entender como eles lidam com essas notícias falsas. Ian Barbosa e Adriele Furtado conversaram com os profissionais da cidade para entender o impacto das mentiras em suas rotinas. Fake News, os perigos da desinformação, foi o trabalho de conclusão de curso dessa dupla. Olha eles aí. Eu sou a Adriele e junto com o Ian eu produzi o documentário Fake News, os perigos da desinformação. A gente fez esse projeto lá em 2018 e era um ano eleitoral, então as fake news estavam em bastante evidência, mas ainda não tinha muito conteúdo sendo feito sobre o assunto. Então a gente resolveu conversar com diversos especialistas e profissionais de diferentes mídias para poder ter mesmo uma visão bastante ampla sobre as fake news. Eu queria aproveitar e convidar todo mundo para assistir, porque é um assunto que hoje em dia está sendo muito importante, ainda mais com o avanço das novas tecnologias. Revelações sobre o terremoto político que sacode o Brasil. Em setembro, o comércio registrou o 4º resultado negativo nos últimos 5 meses. A polícia de São Paulo pediu a prisão do suspeito de ter assassinado o médico Roberto Kikau. Você já parou para pensar como as notícias podem te influenciar? Como elas afetam sua vida? Uma mudança de hábito, comportamento ou opinião pode ser causada por uma informação distorcida. Mas afinal de contas, como separar fatos de boatos em tudo que vemos compartilhado nas redes sociais? A mentira sempre existiu desde que o mundo é mundo. Há muito tempo atrás, ela se espalhava por meio de boatos e fofocas pelas pessoas, muitas vezes sem malícia e interesses comerciais. Com o passar do tempo, a rapidez da internet e o desenvolvimento da tecnologia, a mentira ganhou outras dimensões e passou a ser usada para a criação de notícias falsas. Nos dias de hoje, o termo ficou popularmente conhecido como fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Na realidade, o termo com essa abordagem é novo, né? Mas a gente já tem essas práticas há muito tempo. E quando a gente, de certa forma, coloca esse marco temporal lá na eleição do senhor Donald Trump, né? É porque ali é que parece que essas notícias falsas começaram a ganhar relevância também como estratégia. O primeiro movimento veio com a capacidade de todos nós podermos produzir conteúdo para todo mundo, que era uma coisa exclusiva só da grande mídia, das grandes empresas de jornalismo e rádio, e aí o Facebook, o Google permitiu, o YouTube da vida permitiu que todos produzissem conteúdo. E a gente sabe, como jornalista, que produzir conteúdo requer responsabilidade. E a gente aprende isso diariamente na prática. E aí que eu acho que ao mesmo tempo é um desafio para nós jornalistas, que é de mostrar a verdadeira função e o papel do jornalismo, né? Porque é fácil você repassar uma coisa sem apurar, sem saber depois também o que aconteceu, se aquilo de fato, primeiro, se aconteceu, segundo, e aí, o que deu? Ninguém sabe. O que a gente faz é o que deveria ser a norma para todo mundo. Você quer divulgar alguma coisa, você tem que apurar, verificar se é de fato aquilo e depois você colocar no ar. Só que a rede social não faz isso.
Principalmente, eu digo, não é só o cara que produz a fake news, é aquele que compartilha. Os motivos principais ligados a isso é a defesa de uma ideologia, né? Então, no caso político agora, a gente tem isso de forma muito clara, né? Muitas vezes as pessoas fabricam, disseminam notícias falsas, às vezes mesmo sabendo que são falsas, para defender uma ideologia ou para atacar a outra, né? Além do viés comercial, que a tecnologia tem ajudado a coibir, a gente tem um fator que eu acredito que talvez, e que muitos pesquisadores têm levantado, é que está ligado à própria frustração das pessoas que produzem isso. Então seria um aspecto psicológico mesmo, né? Eu acho que a gente volta lá na questão do ser humano. A gente quer chegar na frente, quer estar sabendo da última. Eu sei, eu sou o dono da informação. Isso é próprio do ser humano, né? Eu sei mais, tem essa ainda para acrescentar. E acaba caindo nessa como um defeitinho que o ser humano tem. O modo de checagem nosso também ele avança junto com as fake news, porque a gente também tem os recursos mais rápidos para apurar. Então, desde o site, a própria Globo já tem o fato ou fake, e as nossas fontes também. Muitas vezes são fontes que não são ligadas diretamente a gente, mas a gente procura e a gente acaba chegando, porque a gente sabe que o jornalista é chato, que o jornalista vai atrás e ele vai encontrar. Se não encontrar, não coloca no ar. Então, mudou a nossa rotina, claro, porque o volume de fake news que chega pra gente é muito maior por causa da abertura dos canais de comunicação, né, de aproximação com o telespectador. E pra gente também precisa ter uma agilidade muito maior, porque o ritmo é alucinante. Então, assim, a gente, a partir do momento que eu dou um telefone no ar para 2 milhões de telespectadores e deixo aquilo ali à disposição, vai chegar de tudo. Pois é, você sabe que a gente envelhece e costuma ganhar alguns pontos em relação aos mais jovens, é que a gente tem uma intuição do que pode não ser verdade. Aí você confere, aí você atesta. Na grande dúvida, você não publica, não publica. Se tiver muito duvidoso, não publica. Que é uma coisa que eu sempre digo aos jovens jornalistas, quando me perguntam, é o seguinte, é que não embarcar na dúvida, nunca embarca na dúvida. Não é só no fake news, não na redação. Brincamos de, se você não tiver certeza que sol é com S ou C cedilha, escreve Astro Rei. A gente tem que apurar. Apurar porque, às vezes, você tem que entender também qual que é a razão da denúncia. Tem gente mal intencionada que usa o veículo de comunicação para denunciar quando a demanda é dela. Não gosto do vizinho. Eu tenho um vizinho aqui que eu não vou com a cara dele, esse cara está me prejudicando com barulho, deixa que eu vou plantar uma notícia. E se você não apurar, você publica, ele fica bem na fita, porque ele realizou a intenção dele, mas a parte prejudicada vem cobrar de você. Embora a tecnologia e a legislação, por exemplo, andem lado a lado aí, e auxiliem muito, inegavelmente, para que a gente tenha menos notícias falsas, ou que a gente interprete melhor essas notícias falsas, eu acredito que sem educação isso não tem condição de acontecer, não é? Se o Facebook me avisa, por exemplo, que uma notícia é falsa, ele hoje já faz isso, se eu não consigo interpretar aquilo de forma ética, pensando no coletivo, eu vou continuar achando que aquela notícia é verdadeira, né? O mundo do direito, por exemplo, ele ainda não captou toda essa versão nova desse mundo digital. Mas já existem matérias de direito tratando única e exclusivamente da questão cibernética. Então isso já é um avanço. Existe a questão do dano moral, do dano material que podem ter sido provocados pela internet. Então quando você começa a estabelecer algumas sanções e regras, é importante para você ter algum tipo de regulamentação. Quando a gente fala no cidadão comum, é uma coisa, mas quando você fala de uma grande corporação, o prejuízo dela é muito grande. E o dano moral, depois que ela entra, a ação de indenização que ela entra contra o provedor, porque, em tese, não foi ele que postou. Quem postou foi uma terceira pessoa. Mas essa pessoa pode ser inadimplente financeiramente, ou seja, não tem dinheiro para pagar a indenização. Então, vai se processar quem publicou. Apesar de eu acreditar que tem um grande problema, porque elas geralmente têm interesses corporativos por trás,
Então, muitas vezes, elas podem trabalhar, inclusive, validando notícias falsas, desde que essas notícias falsas sejam dos grandes meios corporativos, né? Mas as agências de checagem ainda ajudam, auxiliam, principalmente nessas notícias mais corriqueiras, né? Então, uma greve de caminhoneiro, uma pessoa que está desaparecida na sua cidade, que muitas vezes é aquela foto de uma pessoa que desapareceu há 10 anos atrás, já foi encontrada e continua sendo compartilhada, né, cada vez em um lugar diferente. Então, essas agências de checagem acabam ajudando nisso. Errar, elas podem errar, não é? Mas eu creio que já é uma contribuição interessante, porque você, pelo menos você, a todos esses órgãos que participam desse trabalho, eles distribuem responsabilidades, né? Quer dizer, você mandou uma notícia, olha, eu quero checar a informação X. Aí eles caem em campo para fazer aquilo, né? Quer dizer, você amplia a possibilidade de você evitar uma falsidade. É uma contribuição. Na primeira eleição, depois da ditadura, 1989, aquele debate promovido ao vivo pela Rede Globo. E aquilo, para mim, é o maior exemplo de fake news que a gente tem na história do jornalismo, que antecede as mídias sociais, que foi uma fake news admitida, inclusive, pelo editor do Jornal Nacional da época, o Boni, que ele depois, numa entrevista, o jornalista Geneton Moraes Neto, ele admite publicamente que ele colocou a pasta na mão do Collor, que ele passou brilhantina no Collor, porque o Collor estava muito limpinho, ele tinha que estar mais povo, e inclusive tirou a gravata do candidato, porque o Lula era povo e o Lula estava saindo bem do debate, em todos os outros debates que ele ia. E eles montaram um cenário, você vê que se montar um cenário, montaram um personagem, montaram uma história de bastidor, porque o Collor o tempo inteiro pegava a pastinha e falava assim, eu tenho uma denúncia para fazer para você, qualquer hora eu vou apresentar. E não apresentou, isso desestabilizou o outro candidato. Então, assim, é fake news. Para mim é fake news. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor do debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Não foi propriamente uma invenção. O que houve foi o seguinte, um candidato ameaçando mostrar documentos de que o seu adversário tinha tido um amante e com essa amante tinha tido uma filha e que essa filha estava abandonada. Foi uma ameaça que ele fez. E as pessoas que tinham informação do caso, elas se aproveitaram logo de divulgar isso, né? Não propriamente no debate dos candidatos, né? E hoje, na política, nas mídias sociais, muita gente se aproveita dessas ferramentas que a gente tem, Twitter, para continuar produzindo ficção. Aí eu trago para a realidade hoje, eu tenho aqui, minutos depois do Bolsonaro ser esfaqueado aqui no calçadão de Juiz de Fora, o Silas Malafaia postou no Twitter dele: atenção, povo abençoado de Minas Gerais, o criminoso que tentou matar Bolsonaro é militante do PT e assessora a campanha de Dilma ao Senado em Minas. Hoje, tudo apurado, né? Não existe isso. Aqui a gente teve um episódio muito interessante no ano de 2016, quando aconteceu uma explosão na Imbel. Um paiol explodiu e aí a gente ficou sabendo pelas redes sociais que havia 7 mortos, centenas de feridos. E foi tão dramático porque a redação já tinha fechado, a gente já estava em casa. E aí, no grupo do WhatsApp do jornal, começou a aparecer informação de que tinha tido essa explosão no paiol da Imbel. E, automaticamente, fui para o meu computador e abri, procurando alguma informação. E aí deslocamos uma equipe, era num domingo à noite, era perverso porque não tinha nenhuma equipe, mas fomos assim mesmo. Inclusive, eu fui também. Peguei um motor e peguei um fotógrafo, vamos no meu carro. Em lá chegando, encontramos o porta-voz da
Imbel, tenente-coronel, não, ele é coronel Malbataan. Mas então, coronel, quantas pessoas morreram? Ele olhou para mim e falou assim, nenhuma. E quantas pessoas ficaram feridas? Nenhuma. Falei, coronel, mas olha aqui nos sites. Estavam lá fotos escatológicas de gente despedaçada, aquelas ambulâncias. Eu já desconfiei, porque a hora que eu vi as imagens, eu cheguei lá, não tinha ambulância nenhuma. Mas de qualquer modo, não custa perguntar. Então, o que aconteceu? Pegaram fotos da guerra na Bósnia, desses conflitos e julgaram nas redes sociais. Colocou uma comunidade inteira em pânico, porque eu acredito que todo mundo que morava ali do lado estava aterrorizado, porque a gente que mora longe, em outros bairros mais distantes, estava super preocupado com aquela comunidade, com aqueles trabalhadores, achando que era gente que tinha se ferido, né? E eu fiquei imaginando a família daquelas pessoas. Então isso marcou muito, porque a gente era muito cobrado, porque vocês não são instantâneos, não estão... Não, a gente não quer ser instantâneo. Aí foi um momento que a gente se reencontrou. Falou, não, a gente não quer ser instantâneo, a gente quer produzir notícia com responsabilidade. Primeiro, a leitura diária, eu acho que informa bastante. As pessoas estão muito desinformadas, as pessoas estão pegando informação pronta, só lê título, só lê a primeira frase, acredita em tudo. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de malícia. Isso quem dá a escola, a educação, a leitura diária. Que seja assistir filme em cinema, que seja ler uma revista, que seja ler um jornal, que seja se informar com fontes seguras. Na leitura você vai pegar uma inconsistência de linguagem, né? De repente uma notícia que vem ali de um portal, por exemplo, um print de um portal do G1, que você recebe e quando você vai ler, você percebe que a linguagem é muito informal, que não condiz com a linguagem jornalística, né? Às vezes a notícia é um boato, mas ela vem falando de uma lei e não fala qual é a lei, não fala qual é a cidade, não fala, né, quem fez a lei. Então você consegue pegar isso também. Então observar essas informações, principalmente as informações que faltam, né, para ver se de fato isso daí pode apresentar alguma incongruência. Verificar, sobretudo, a data é muito importante, porque muitas vezes a informação nem é falsa, mas ela está deslocada do contexto. Talvez, né, já tenha passado da hora de a gente entender que o cidadão precisa ser, de fato, ensinado a lidar com esse tipo de coisa, a consumir a notícia, a ter competência para averiguar o que ele está recebendo, competência para ele entender, né, de onde vem aquela notícia, o que pode ter ali, né? Então ele precisa saber disso tudo. Formação política, formação humana, eu acho que favorece que diminua. Ou o dia que todas as pessoas tiverem suficiente informação, suficiente nível cultural e educacional, para você perceber que tem alguma coisa falsa naquela informação. Eu espero que a tecnologia, da mesma forma com que ela abre as portas para a entrada de qualquer coisa, fake news, que ela tenha algum método também para acabar com isso. É fácil perceber que a internet se tornou o palco para uma nova cultura da desinformação que atinge a muitos níveis sociais. Seja conversando com profissionais da área ou no seu próprio convívio social, é dever de todos contribuir para o combate às fake news. O que você tem feito para isso acontecer? Você se considera um artista? E o que exatamente precisa para se tornar um? O Observatório, um núcleo aqui da Facom, criou Arte e Mídia. São mini-docs que trazem relatos de artistas que contam seus corres do dia a dia. E a gente também vai conhecer a Paula Duarte, a artista que dá o grito no primeiro episódio da série. Eu acho que eu comecei a me reconhecer como artista a partir da linguagem da fotografia. Tentando procurar um rótulo, que é complicado, né? Querer encaixar assim numa caixinha. Posso falar que hoje eu me entendo como uma artista visual, mas que usa uma linguagem híbrida. Quando mataram a Marielle, mataram um pouquinho de todas as mulheres negras, né? E eu falei, eu vou pintar um retrato da Marielle.
não vou pintar, sei lá, eu queria de um jeito tirar aquela mágoa aqui da garganta. E o que tinha na mídia, muitas vezes me incomodava, assim, o que estava sendo difundido, as formas como as pessoas estavam tentando manchar a história da Marielle, né? E chegou um ponto que eu comecei a encarar que esse trabalho é uma forma também de manter uma esperança viva, porque a pipa tem essa leveza, né? E às vezes o meu primeiro contato com o mundo tem sido as redes sociais. Uma forma de entender como que outras pessoas estão lidando com a minha obra. Isso daí é legal, porque quando eu não mostro a obra, quando a obra está presa aqui na minha casa, ou na minha cabeça também, ela não tá acontecendo, né? Eu comecei a fazer, eu usava o Tinder ou um outro aplicativo também, acho que é Happn. Eu comecei a observar os padrões, assim, como que os homens se colocam, né? Que era o homem fardado, o homem armado, que me assusta bastante, esse daí. O pai de selfie e o homens com animais, que é muito recorrente, muito mais recorrente que o da um usuário do Tinder, imagina. Esse trabalho ele é pautado em 2 argumentos. Uma é pensar essa masculinidade, porque eu acredito muito que a gente tem que pensar também masculinidade, branquitude, esses padrões, essas categorias sociais. Por que os homens se sentem mais viris por certas coisas? Por que eles se sentem mais sedutores por certas coisas? E o outro argumento que eu usava era do humor, porque eu acho que a gente precisa viver também coisas mais leves no momento político que a gente está vivendo. Eu penso muito nisso. A gente tem direito a ser feliz também. Esse direito não podem tirar da gente, não. A gente tem direito a ter uma vida mais leve. A gente vive hoje num mundo cercado de informação, onde é fácil e rápido acessar tudo o que acontece ao nosso redor. E esse acesso pode ser feito através de coisas que a gente já conhece. Celular, tablet, televisão, jornal impresso. E como será que era nas outras gerações, quando nem todos esses meios existiam, hein? Foi pensando nisso que um grupo da disciplina Projetos Multiplataformas criou o documentário Memórias. E a gente ouve esse grito agora. Vivemos conectados, acelerados e vidrados, e por muitas vezes esquecemos de como as coisas eram ricas no passado. Novelas que marcaram época e emocionaram gerações. Gols que trouxeram alegrias, entusiasmos e as mais altas vibrações. Fotos que eternizaram momentos em doces revelações. Cantores que fizeram das letras incríveis interpretações. Para chegar ao que temos agora, lá atrás, alguém teve que começar. Então, deixe a terceira idade dizer o que até hoje é capaz de nos inspirar. Meu tempo de jovem, a gente ficava ouvindo no radinho uma novela chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o Herói do Sertão. Todo dia, 18 horas, passava e a gente, principalmente eu, né? Ficava lá colado com o ouvido no rádio para ouvir a novela até o final. Eu era pessoa meia... Eu gostava de assistir, na época, as novelas. Tinha o Jerônimo, o Herói do Sertão. A mulher dele chamava Aninha. O ajudante dele chamava Saci. Era o bom contra os ruins. E tinha outra novela que chamava Anjo também. E outras novelas, futebol. Na época a gente tinha o recurso que a gente tinha de apreciar uma novela, era isso. No rádio era muito bom. A gente assistia um capítulo hoje, cada 2 para chegar amanhã para assistir o outro. A novela O Direito de Nascer.
A mamãe toda noite punha na Rádio Nacional para escutar o Direito de Nascer. Eu tinha uns 8 anos, por aí. Eu lembro disso muito bem. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Primeira novela que assistia no rádio, porque a de televisão demorou muito para aparecer, né? As novelas na televisão demorou, né? Aí era como se fosse uma cachaça, né? Chegava aquela hora, todo mundo, quer dizer, as mulheres, né? Porque a criança, nessa época, não tinha esse privilégio, não, de ficar assistindo coisa de adulto, né? Então, era assim, todo mundo na novela, o Direito de Nascer. Isso impressionou todo mundo. Rádio eu ouvia muitas novelas. Tinha novela, eu ouvia músicas também, essas músicas antigamente que agora, igual do Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto e outros que já faleceram, Aguinaldo Timóteo, todos esses, a gente ouvia muita música nos rádios, muita. E foi uma fase muito boa na minha adolescência, na minha juventude. Eu pude apreciar muito e aproveitar muito. Eu trabalhava na padaria, eu era novo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E um belo dia, à noite, o dono do bar, era bar e padaria, ele saiu e pediu para ficar tomando conta lá enquanto ele ia em casa. Era perto, isso já era 11, vamos colocar, 23h30. E naquela época passava na Rádio Record de São Paulo Caso de Assombração. E começava às 11h30, aí começava a contar os casinhos mais mansinhos, mais água com açúcar. Quando era meia-noite, aí contava o pesadão. E nessa noite eu estava lá aguardando e comecei a ouvir isso. E aí, meia-noite, começou aquele conto de um gato preto, e lá no bar tinha um gato preto. E estava só eu, com as portas tudo fechadas, e eu aguardando o indivíduo, o dono, para eu ir embora para casa. Aí começou a contar, e o conto era que 2 amigos encontraram, e um contando para o outro que ele tinha ouvido um caso de um gato preto que ele chegou em casa por volta de meia-noite e começou, vamos dizer, algo rondar a casa dele. Ouvindo uns passos, né, aqueles passos pesadão, e aí aquela coisa dirigiu lá para a cozinha, onde tinha um gato, e começou a bater no gato, bater. E aí o cara começou a gritar e ele falou, não, tudo bem. Aí no outro dia aconteceu a mesma coisa, e aí o troço começou a bater no gato, e o gato lá miando como que, aí o gato que estava lá perto de mim, o gato preto, começou a correr de um lado para o outro e não encontrava saída, até que ele encontrou uma saída na porta e saiu, mas eu fiquei
completamente maluco lá dentro. E aí começava, né? Quando começava essa contagem, tinha um relógio que ficava batendo, bam, bam. Aí falava uma voz cavernosa: meia-noite, os fantasmas rondam. É, claro. Isso no rádio. E o cara chegou, né, o dono da padaria chegou. Eu falei: ô Nelson, você me desculpa, mas eu não vou embora de jeito nenhum, porque quando eu ia embora, eu avistava o cemitério. Aí eu acabei dormindo em cima da mesa lá no bar e não fui embora para casa de jeito nenhum. Que é uma coisa maluca, né? Eu não bati no gato, não mexi com o gato. E ele começou a correr para um lado e para o outro. Né? Fiquei desesperado lá. Assim que saiu a televisão preto e branco, eu fui na minha casa, no bairro onde eu morava, eu fui a primeira casa que nós tivemos a televisão. Eu não tenho uma quantidade assim, certa de tempo, mas deve de ter uns 30 anos, por aí. Eu via muito futebol, tinha umas novelas, tinha o Telequete, uma luta livre. A gente torcia por Ted Boy Marino e o Verdugo. E tinha outros mais, que a gente gostava de assistir a luta. Isso faz tempo, foi lá em 67, por aí, 1967. Uma das primeiras televisões, Matias Barbosa. Na época que a televisão surgiu, pelo menos onde eu morava, né, Três Corações, cidade pequena, de interior, não tinha muita facilidade de chegar logo uma mensagem de televisão, né? Aí o dia que falou que ia chegar, foi uma festa. Todo mundo lá na sala, a televisão na frente, e pessoal sentado, e cada um apreciando, né? Aquelas... pouca coisa, nem me lembro direito o que o programa, não lembro o que foi, não. Sei que estava todo mundo em volta da televisão. A imagem não era muito boa, porque estava começando, né? Então, mas mesmo assim, foi uma diversão e tanto. Todo mundo atento lá. Tinha uma pessoa lá que consertava a televisão. Isso por volta de 57, 58, aproximadamente. E um dia lá ele falou que ia colocar a televisão para funcionar e para a gente ir lá ver. Aí escolheu o alto do morro, longe, um pouquinho distante da cidade, e foi praticamente a população da cidade todinha para ver a televisão, né? Porque não existia em Guarani, nessa época, cidade pequena, de um modo geral, não tinha acesso à televisão, só nas grandes cidades. Aí fomos muita gente para lá para assistir a televisão. Aí o cara montou lá a televisão, depois de muito trabalho, montou a televisão lá e a gente não viu absolutamente nada, parecendo um inseto. E aquele ruído, e não apareceu imagem nenhuma. Na época, preto e branco, né? A gente saiu de lá chateado, falou: caramba, a gente andou pra caramba para ver televisão e absolutamente nada. Não conseguimos. Tudo preto e branco. Aí tinha uma alternativa, uma tela colorida que a gente colocava na frente da televisão, mas não era muito viável, não. Pegava muito bem, né? Aí era preto e branco ainda, né? Até que começaram a aparecer as primeiras televisões para vender na cidade, e não era todo mundo que podia comprar. Então, demorou um pouco, né? Para assistir mesmo demorou um pouco. Mas mesmo assim foi bom.
Depois eu vim para Juiz de Fora, lá em 64, eu vim para Juiz de Fora e Juiz de Fora tinha televisão tranquila, a gente assistia novelas, jogos, né? Mais jogo do que tudo. Novela naquela época não, porque a gente era interno, então tinha muita coisa para fazer, né? Era jogar ping-pong, dama, futebol, ir para o cinema. Então, novela a gente não assistia. Praticamente só futebol. Mas, na época, a televisão já pegava bem aqui, né? Todas as cidades grandes, de um modo geral, já existia televisão. A televisão colorida também foi, assim, uma surpresa muito grande, porque emocionou, a gente ficava emocionado, porque estava acostumado na preto e branco. Então, quando apareceu, foi uma novidade mesmo, assim, surpreendente mesmo para nós, na minha idade. Poder aproveitar, ter mais essa opção de ver coisas lindas, maravilhosas, coloridas. Então, foi muito bom, uma novidade muito boa, foi surpreendente. Uma coisa fora do mundo na época, nossa, hoje é normal, mas antigamente era uma fora de série. No começo eu via muito o Chacrinha, depois seguido veio o Silvio Santos, Telequete, as novelas Irmãos Coragem, Escravizauras, e aí fui vendo assim, tinha outros programas infantis também, que assino aqui agora, no momento eu não me lembro, mas havia uns momentos, programas infantis, na qual muitas das amigas, que eram todas igual a mim também, mas adolescentes, todo mundo ia para minha casa, ficava na faixa, veio lá de 20, 30 adolescentes, nós ficávamos todo mundo sentados no chão, apreciando e aproveitando aquele momento, que era uma novidade. Aí eu gostava de ouvir ele falar as piadas dele lá, as graças que ele fazia na hora que ia chamar as pessoas para cantar, as apresentações dele. Ele era muito engraçado, muito divertido. E gostava muito dele. Não só eu, como a turma toda se emocionava muito quando assistia o programa dele. A gente assistia e, vamos ver, os jogos do Rio, São Paulo, a gente assistia todos, mais do Rio, né? Porque Juiz de Fora estava mais ligado ao Rio do que São Paulo. Então, a gente tinha, vamos dizer, sul de Minas, você assistia, de um modo geral, transmissão de São Paulo. E a Zona da Mata, de um modo geral, era o Rio de Janeiro, principalmente Juiz de Fora. A gente assistia mais rádio e televisão do Rio, porque de Belo Horizonte a gente não tinha, não captava o sinal. Então, por isso, acredito eu, ficou conhecido como Carioca do Brejo. Pô, eu sou vascaíno, gostava quando o time ganhava, o Vasco foi campeão várias vezes, perdeu várias vezes, entendeu? Tinha os times rival, mas era uma coisa boa na época nossa. No rádio e depois a televisão, e até hoje a televisão. No cinema eu ia praticamente quase todo dia, porque eu era interno, né? A gente estudava aqui em Juiz de Fora na época. Então a gente tinha almoçava, jantava às 5 horas da tarde e 9 horas da noite tinha um lanche. Então, para você fazer hora, você ia no cinema, saía 9 horas e você chegava lá no internato para lanchar. Então, era fazer hora no cinema, qualquer filme que tinha, estava indo. Na época, cinema era barato, né? A entrada era baratinha, então a gente ia, pelo menos eu ia quase todo dia. Né? Quando não ia, a gente ficava fazendo hora, batendo papo numa praça que tem lá perto do Santa Terezinha. Ficava lá fazendo hora, ou então contando piada, ou indo jogar ping-pong, ou assistindo televisão. Então, a gente fazia hora pro lanche.
E porque tinha que recolher às 22 horas, então era fazer hora, mas é época muito boa. Aqui em Matias tinha um cinema, na época de filme Mazzaropi, a fila era enorme. Tinha matinê, primeira sessão, a segunda sessão. Muito bom, muito bom. Uma pena que acabou, aqui em Matias. Eu gosto de assistir filme de bang bang e de ação. Dólar Furado, vários filmes, eu gosto do Faroeste. Nas minhas horas de folga, sem a televisão, eu gosto de ler livrinho de faroeste, os livrinhos de bolso, bang bang. Sou apaixonado nos faroestes de bang bang. Já li e já reli 2, 3 vezes o mesmo livro, porque às vezes a história é muito boa. A Dama, de um modo geral, é uma maneira de você manter o seu raciocínio em dia, né? Ou melhorar. E também é divertido, né? Você reúne com os amigos e mais brincadeira do que jogo. Então, é muito bom. Isso aí, inclusive, deveria ser fazer parte de aula, não é? Porque desenvolve muito raciocínio. Porque dama não é só empurrar a pedra, né? Você tem que mexer a pedra, mas verificar o que vai acontecer. Então, você tem que ter uma visão e um raciocínio. Então, é legal. Comecei, né, a ter um site que a gente joga com outras pessoas praticamente do mundo inteiro, né? Joga com indivíduos da França, da Espanha, dos Estados Unidos, de vários países e daqui no Brasil mesmo. Então isso aí eu jogo com frequência, praticamente todo dia. Perco pelo menos ganho umas 2 horas por dia, normalmente à noite, né? Vou para lá, normalmente de 8 às 10 horas eu estou jogando dama. Isso é ótimo, ótimo para a cabeça, ótimo para a gente ficar mais alegre, né? Olha, o celular foi uma das melhores coisas que já aconteceu, porque eu tiro um bom tempo no meu dia e mesmo à noite no meu celular. Eu ligo, perturbo muito meus netos, às vezes eu ligo muitas vezes, e família, meus filhos, e assisto muita coisa. Jogo paciência no celular e gosto muito do celular. Gosto muito, aproveito muito o celular. Desfruto, me faz muita falta o celular. Hoje em dia, eu não conseguiria viver sem o celular. Não sei se vai ser outra coisa. Mas no momento de hoje eu gosto muito do celular, me ocupo bem. E ele me serve muito, porque consigo comunicar com pessoas, amigas. A fotografia ninguém deixava de tirar, né? Ainda que fosse muito simples, muito modesto, mas todo mundo tirava, né? E no meu caso, a minha mãe fez questão que fosse o fotógrafo de Alfenas. Mas naquela época também não era comum ficar tirando foto. Porque não se encontrava fotógrafo em abundância. Né? Na cidade, às vezes, tinha um somente. Né? Bom, né? Um bom, né? A gente não tinha, vamos dizer, essa facilidade de tirar foto. Né? Isso não era muito comum. Para a época, né, era caro.
Precisava fazer uma economia para ir lá tirar foto. Não podia ser assim, do nada, não. Tinha que ter uma reservinha para ir lá tirar foto, senão não podia. Como, vamos dizer, eu não tirava foto minha, eu também não fico tirando foto. Só quando eu acho, vamos dizer, importante o evento, aí sim. Vale a pena. Mas não foi meu hábito, não criei esse hábito. Mas a foto não deixa de ser uma revelação de um momento, né? Que depois você pode, anos depois, você pode relembrar aquilo, né? Através da foto, né? Normalmente, as mulheres, vamos dizer, têm mais sensibilidade, têm mais apego a isso. E como eu fui criado sem mãe, minha mãe morreu, eu estava com 3 anos de idade, 3 anos e meio, por aí assim. Então, eu não tive muito apego a isso e nem outra pessoa para fazer, vamos dizer, criar um estímulo para isso, né? Então, eu praticamente não tenho foto da minha infância. Não tenho, não. Então, quer dizer, você não pega esse hábito, né? Isso vem, vamos dizer, de modo geral, com a criação e com a mãe, né? A mãe, de modo geral, tem mais apego aos filhos, né? Mais detalhista. E o homem não, o homem já é mais genérico. Eu acho que na minha família já é diferente. Todo mundo gosta de foto. Você pode ver que todo encontro que a gente tem, não, vamos tirar foto, né? Tira a foto daqui, tira a foto dali, todo mundo gosta. E é bom, depois você vai ver aquilo. Maurício agora mesmo me mandou uma foto de quando a gente estava ainda adolescente, alguns, outros ainda pequenos, a Marília no colo. Ele mandou a foto ali. E ainda comentei com ele. Dá para notar que estava todo mundo bem arrumadinho, todo mundo de sapato, meia, bem vestidinho, porque a mamãe caprichava nisso, né? Trabalhava igual uma condenada, mas ela caprichava nisso aí, todo mundo bem arrumadinho. Essa foto tá na minha mão, eu estava estudando no ginásio, estava com 16, 17 anos, já vesti de goleiro, jogar no gol. Essa aqui que eu estou segurando, eu tinha paciência. Inclusive aqui tem meu cunhado, faleceu cedo, com 34 anos. Não vou dizer o nome de todos, mas tudo amigo. Essa que eu estou segurando aqui, jogar no veterano de Matias Barbosa, eu de goleiro, o Gerson que jogou no Botafogo na seleção, e a Aline, minha filha, 1 ano e pouco de idade. E o Gerson segurou ela no colo. E hoje já me deu um neto maravilhoso, chama Bernardo, com 12 anos. Essa outra aqui, veterano, vários amigos, já partiram bastante. Muitos já se foram, mas deixa saudade, todos eles. Essa aqui, eu estou entre 2 irmãos e um amigo. Do meu lado direito, sou eu, do meu lado Zezinho, meu irmão, do meu irmão o Lucimar, amigo. E uma outra aqui do veterano, que já partiram bastante. Inclusive o Zezinho, meu irmão. Deixa muita lembrança e saudade. De dezembro de 1995. Queridos pais, parabéns por esse dia tão importante. Espero que vocês se unam e sejam realmente um casal em todos os sentidos da palavra. Vocês são muito especiais para nós e queremos que sejam cada dia mais felizes. Agradecemos de coração tudo o que fizeram e continuam fazendo por nós. Saibam que nós
Damos muito valor a vocês. Desejamos toda a felicidade do mundo e que vivam sempre com muito amor, respeito e companheirismo. Parabéns. Nós os amamos muito. Beijos. Alessandra, Adriana e Rogério. O Grito Facom fica por aqui. E no próximo programa, vamos gritar sobre futebol. Mais exatamente sobre o Tupi e Geraldo Magela. E vamos gritar também sobre desconexões urbanas e traremos mais relatos de artistas pelo Observatório. A gente se encontra lá. Ou aqui. Se liga nesse grito e até a próxima.